Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Mais uma aula aí de geometria analítica, tá certo? A gente vai agora complementar aquela aula de equação da circunferência. Nós vimos a equação reduzida e a gente vai ver a equação geral da circunferência, tá certo? Então vamos partir do que a gente já sabe, vamos partir de uma equação reduzida. Para nós fazermos uma equação de circunferência, seja ela reduzida ou apresentada na forma geral, a gente precisa de duas coisas: das coordenadas do centro e do raio da circunferência. Então vamos aqui uma circunferência de centro no ponto menos 2 e 4, e que a circunferência tem um raio de 4 centímetros, não importa a unidade de medida aqui, tá certo? Então vamos fazer a equação reduzida da circunferência e depois a equação geral, tá certo? Então a equação reduzida, de forma genérica, na aula passada, é dessa forma: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Esse x e esse y são pontos quaisquer da circunferência, são pontos genéricos. Seria qualquer ponto da circunferência. E esse A e esse B são as coordenadas do centro dessa circunferência. E aqui, lógico, o raio ao quadrado. Então, se eu tenho as coordenadas do centro e o raio, eu faço a minha equação reduzida. Tá certo? Então, vamos fazer a equação reduzida dessa circunferência aqui. Então, seria x menos a coordenada do centro, a coordenada x do centro, tá certo? Que é menos 2, então menos 2 ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. Seria a coordenada y do centro, no caso, menos 4 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. Então, a equação reduzida da circunferência ficaria assim, x, menos fica mais 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado igual a 16. Pronto. Agora estamos diante da equação reduzida da circunferência. Essa aqui. Certo? A partir da equação reduzida da circunferência, aqui nós vamos obter a equação geral. Tá certo? Como é que a gente vai fazer? Desenvolvendo esses quadrados aqui, esse e esse. Tá certo? Esse x mais 2 ao quadrado, isso não é x ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Isso não é dessa forma. Seria x mais 2 vezes x mais 2. Lógico que se você quiser fazer essa operação, vai dar certo, só que vai dar um certo trabalho. Então, seria conveniente você memorizar a regrazinha. Quando você tem uma soma ao quadrado, isso vai ser o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Quanto é o produto do primeiro pelo segundo? 2 vezes x, 2x. Então, 2 vezes isso, 4x. Mais o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado, 4. Então, x mais 2 ao quadrado dá isso daqui. Se você quiser fazer x mais 2 vezes x mais 2, você vai encontrar isso daqui. Tá certo? Então, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa regrazinha que a gente viu lá no 8º ano, tá certo? Então, relembrando aqui isso daqui, ok? Continuando, então, mais, aí nós temos esse outro termo aqui ao quadrado, mesma coisa, quadrado do primeiro termo, agora aqui é menos, então entra um menos aqui, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Quanto é o produto do primeiro pelo segundo? 4y vezes 2, 8y. Aí aqui continua mais o quadrado do segundo, dá 16. Modificou só esse sinal aqui, tá certo? Aqui é o produto da soma, o quadrado da soma, aqui o quadrado da diferença. Ok? Igual ao 16 que está do lado de lá. Pronto, desenvolveu isso daqui, isso aqui já é praticamente a equação geral da circunferência. Então, para eu fazer a equação geral da circunferência, como é que eu faço? Eu desenvolvo os quadrados da equação reduzida, tá certo? Para eu fazer a equação reduzida, eu preciso de duas coisas: coordenada do centro e raio, ok?
Então aqui só basta fazer o que? Eu reduzir os termos, né? Tem um termos semelhantes aqui. E a apresentação da equação da circunferência da seguinte forma: é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 8y. A gente junta aqui os quadrados aqui e passa tudo que for termo independente para o outro lado. Eu já tenho 16 aqui, menos 16 quando passa para lá, e menos 4 quando passa para lá. Então aqui fica, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 8y igual a, isso aqui vai dar menos 4. Então, dessa mesma circunferência, eu tenho a equação geral, a equação reduzida aqui, e aqui a equação geral. Tá? Essa é a equação geral. Essa é a equação reduzida. Ok? Então, para achar a equação geral, a gente desenvolve os quadrados. Ok? A equação reduzida, ela nos dá a vantagem de me apresentar logo de cara as coordenadas do centro e o raio, né? Porque as coordenadas do centro, como a gente viu na aula anterior, seria esse número trocado o sinal. Então, menos 2 por x, esse número trocado o sinal, 4 por y. Então, seria as coordenadas do centro. E o raio é a raiz quadrada do que está desse lado aqui. Aí 16, 4. Na equação geral, isso já não é tão nítido, tá certo? Na equação geral, ela dá um trabalho de você determinar as coordenadas do centro e do raio. Então, muitas questões vão lhe trazer a equação geral, aí você vai ter que fazer a equação reduzida, para poder encontrar, né, o raio e as coordenadas do centro. Então, vamos apresentar uma equação geral para a gente tirar o raio e as coordenadas do centro, tá certo? Vamos aqui pegar uma equação geral. Vamos pegar a mesma equação, né? Como é que eu faria no sentido contrário? Vamos pegar essa mesma equação aqui e seja determinar as coordenadas do centro e do raio. Como é que eu faria? Eu vou trazer ela bem para cá. Mais y ao quadrado mais 4x menos 8y igual a menos 4. Essa equação aqui, eu quero determinar as coordenadas do centro e o raio. Se fosse na forma reduzida, era tranquilo. Agora, na forma geral, como é que a gente faz? Vai fazer o contrário, a gente vai completar os quadrados da seguinte forma. Você vai pegar aqui e separar o que for x, tá? Então, ó, x ao quadrado mais 4x. Aliás, antes de fazer isso, na equação geral, já tem como você determinar as coordenadas do centro, tá? Não sei quais são essas aqui, né? Que é a mesma equação, vou colocar aqui, ó. As coordenadas do centro, olhando agora para uma equação geral. Na equação geral, você vai olhar para esses termos aqui, ó, o do x e o do y, tá? Para você tirar daí as coordenadas do centro da circunferência. A coordenada x do centro vai ser esse númerozinho aqui, ó, que está do lado do x, dividido por 2, trocado o sinal. Então, não é 4? Dividido por 2 dá 2, trocando o sinal, menos 2. A coordenada y do centro, você vai aqui onde está o y. Não é o y ao quadrado, o y, onde está o y, certo? Na coordenada y do centro, você vai pegar esse número, dividir por 2 e trocar o sinal. Então, menos 8 dividido por 2, menos 4. Trocando o sinal, fica 4. Então, dada a equação geral, para achar as coordenadas do centro, você vai aqui no x, divide por 2, troca o sinal. Vai ser a coordenada x do centro. Vai no y, divide por 2, troca o sinal. Vai ser a coordenada y do centro. Então, está aqui o nosso centro. Exatamente, ó, menos 4, menos 2 e 4. Tá certo? Então, para o centro, até aqui não é tão complicado. Agora, para o raio, aí vai dar um pouquinho de trabalho, quando você tem a equação geral. Você vai fazer assim, ó. Você vai separar tudo que for x. X ao quadrado mais 4x. Então, está faltando um termo aqui
para a gente ter o trinômio, né? Aqueles três termozinhos que nós temos quando a gente desenvolve o quadrado da equação reduzida. Então está faltando aqui, ó, mais um certo termo aqui, ok? Aí aqui o y mais y ao quadrado menos 8y mais um termozinho aqui que está faltando para completar aqueles três termozinhos quando você desenvolve aquele quadrado, certo? Isso igual a menos 4. Então, quem seriam esses termos aqui? Ó? Esse e esse. Você vai fazer o seguinte, ó, vai olhar para esse termo do lado aqui, dividir por 2 e elevar ao quadrado. Então, 4 dividido por 2, 2. Ao quadrado, 4. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Ao quadrado, 16. Observe que você, nesse lado da igualdade, você somou 4 aqui e somou 16. Ou seja, somou 20. Se você somou 20 desse lado aqui, você tem que somar 20 do outro lado também. Tá certo? Então vamos fazer as continhas que apareceram aqui, ó. Aqui ficou, do jeito que está aqui, né? Nós temos aqui um trinômio, aqui o outro. Como a gente está só procurando o raio vai ser essa contazinha aqui, tá? Na verdade, a raiz quadrada dessa continha aqui. Então, menos 4 mais 20, isso é 16. A raiz quadrada de 16, né? Raiz quadrada de 16, 4. Então, o nosso raio é 4. Ok? Então, o raio é 4. Igual a anterior, né? Que a gente estava fazendo justamente daquela mesma equação. Tá certo? Então, para eu achar o raio, quando eu tenho a equação geral, eu vou separar o x aqui, o que for x, vai aparecer mais um termo aqui. Vou separar o que for y, vai aparecer mais um termo aqui. Quem é esse termo? É esse aqui, que está do lado do x, dividido por 2 elevado ao quadrado. Da mesma forma aqui, esse termo dividido por 2 elevado ao quadrado. O que eu somei desse lado, eu vou somar do lado de lá. O resultado, eu vou extrair a raiz quadrada, e isso vai ser o meu raio. Se eu somar aqui e aqui continuar negativo, então a equação dada não é uma equação de circunferência. Tá certo? Tem alguns detalhes para a equação C de circunferência. Primeiro, o raio aqui tem que ser positivo quando você fizer a soma. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então a gente vai ver isso em outra aula. Ok? Então é assim que a gente encontra aí as coordenadas do centro e o raio quando é dada a equação geral. Tá? A equação geral é do desenvolvimento da equação reduzida. Ok, pessoal? A aula de hoje era só isso, sobre a equação geral da circunferência. A gente vai fazer alguns exercícios para trabalhar essa equação geral. Vou postar lá no Google Classroom. E depois a gente vai fazer a correção naquelas aulas de segunda-feira que a gente acertou. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.